Deus abençoe. Eu vou começar aqui a orar para a gente iniciar a devocional. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito venha nos encher, que o Teu Espírito venha nos capacitar. Pai, eu peço que toda ação do mal contra as nossas vidas, Senhor, não venha prosperar. E Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha trazer clareza. Pai, traga clareza em nossas vidas. E Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa levar essa mensagem a todos os corações. Pai, e que o Senhor venha acalmar os corações. Que o Senhor venha acalmar a nossa mente, o nosso espírito, Senhor, do dia a dia agitado, uma sexta-feira agitada. E que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos assentados com Jesus Cristo, Senhor, e recebendo dos céus o maná, recebendo dos céus a porção de hoje, Pai. Abençoe os meus irmãos e que a Tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu vou começar então aqui. Eu gostaria de ler com vocês primeiro lá, que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3. Diz assim, na verdade, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Aqui o apóstolo Pedro está falando algo muito interessante, que é sobre a nossa disciplina. E principalmente o apóstolo Pedro está falando que nós recebemos um poder divino. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. Deus, ele nos concedeu um poder divino e nós participamos da natureza de Deus divina, não é? E o que eu aprendi desse livro Kryptonita, do John Bevere, esse daqui? Eu aprendi que a fraqueza humana te coloca como vítima e numa posição marginal. Então, a fraqueza humana, ela te coloca como vítima e numa posição marginal. Já a fraqueza segundo o Criador, segundo Deus, te dá força e te faz forte. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: Diga ao fraco, eu sou forte. Então, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Novamente, a fraqueza humana, ela te coloca numa posição de vítima e marginal. A fraqueza, segundo Deus, te dá força e te faz forte. Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Nós participamos da natureza divina de Deus, mas ainda estamos dentro da nossa natureza humana. Nós participamos da natureza divina de Deus, mas ainda nós estamos na carne, na nossa natureza humana. E o que isso significa? Que nós iremos passar por aflições, nós iremos passar por decepções, nós iremos passar por muitas situações que vão nos afligir, vamos passar por muitas situações que vão nos abater, porém nós devemos continuar com o coração diante do Senhor. Amém? Um coração inclinado, um coração cheio da presença de Deus, nos livra das aflições. E quando eu tenho um coração totalmente disposto a entender que eu sou fraco, o Espírito Santo começa a liberar a força de Deus, não é? E a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o direito e o poder de sermos filhos de Deus. Quando nós entendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, esse poder nos torna filhos, não é? E Deus, ele está gerando em nós a sua semelhança e natureza divina, e a aflição faz parte disso, amém?
Irmãos, eu preciso deixar o comentário, porque se travar, vocês me avisam, porque eu não consigo ver. Então eu conto com a colaboração de todos, amém? De colocar somente comentários edificantes. Eu não vou travar, porque se eu travo, eu não sei se eu travo os comentários, eu não sei se travou a live. Então vamos focar aqui no que eu preciso falar, amém? Nesse mundo, nós não temos que ser cópias de pessoas e ministérios, e nem de pessoas humanas, mas nós devemos ser cópias de Cristo. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Cristo. Deus, ele está gerando em nós a sua semelhança e a natureza divina. E a aflição faz parte disso. Essa transformação começa aqui na terra. A sua transformação não vai começar nos céus. A sua transformação começa na terra. Vamos ver comigo lá, 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Então aqui, o apóstolo João está dizendo algo realmente extraordinário. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. A nossa transformação começa aqui na terra. Você já é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Você já tem o espírito de adoção por meio de Jesus Cristo. E a aflição está moldando o seu caráter segundo a Cristo. Amém? E você é chamado por Deus para viver como Jesus na sua vida agora. Você tem que ser como Cristo agora. Você não pode ser como Cristo amanhã. É aquela situação que o seu chefe ou o seu líder te dá uma tarefa e você fala, vou deixar para amanhã. Não, faça agora. Não seja um procrastinador na sua transformação. O ser humano tem uma tendência muito grande de ser preguiçoso e procrastinador. E isso pode também refletir no nosso relacionamento com Deus. O diabo não é procrastinador. A palavra de Deus diz que o nosso adversário ruge em nosso derredor o tempo todo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele está enfurecido, ele está enlouquecido contra nós. E a nossa procrastinação e a nossa preguiça de estar na presença de Deus é uma arma poderosa para o diabo liberar a fraqueza do inferno em nós. Então, nós não podemos procrastinar e nem sermos preguiçosos na presença de Deus. É um exercício estar na presença de Deus e você se relacionar com Deus, como aquele livro que eu falei, praticar a presença de Deus é um exercício, não é? Você é chamado por Deus para viver como Jesus na sua vida agora, em 2021. Esqueça o que passou em 2020, esqueça o que passou em 2019, esqueça o que passou em 2018, prossiga para o alvo que é Cristo. Não perca tempo com palavras. Você não é cachorro, você não come as migalhas. Deus te deu uma mesa, o passado é migalha. Deus tem uma mesa para você hoje. Deus tem uma mesa para você hoje. E quando você começa a participar das migalhas do passado, você não compreende o seu posicionamento como um filho de Deus, certo? E o que tem a ver a criptonita? O que a criptonita tem a ver com isso? Tudo, pois assim como o Superman, o super-herói, tinha um ponto de fraqueza, né, que acabava com o poder dele, nós também temos, né? A criptonita é uma pedra que o Superman tinha no país de origem dele, que tirava a força dele. Ele quando chegava perto dessa pedra, ele perdia todo o poder dele. Era uma pedra verde.
E quem assiste aqui Superman sabe como é que é, né? Essa Pedra Verde. Meu irmão adorava assistir Superman e eu tinha que assistir junto com ele todos os desenhos. E aí eu comecei a gostar também, porque eu sou irmão caçula e eu tinha que ficar assistindo com ele. E o desenho que meu irmão mais gostava era o Homem-Aranha e o Superman. Então, quando saiu o livro Kryptonita, eu já fui logo comprar, porque eu aprendi com meu irmão a gostar do Superman. Então, o Superman, ele não podia chegar perto da Kryptonita, que era uma pedra verde, porque ele iria perder o poder dele, não é? E o Superman tinha um ponto fraco, né? E esse ponto fraco dele era ativado quando ele chegava perto da Kryptonita. E nós também temos um ponto fraco, não é? E o que tem a ver o Superman com a nossa vida? Tudo. O Superman não é deste mundo, não é? Ele é filho de um Deus poderoso. E nós também não somos deste mundo e somos filhos de um Deus poderoso. O Superman tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados de formas que as pessoas deste mundo não são e nem entendem. O Superman lutava contra o mal e nós também lutamos contra o mal, não é? E então a vida do Superman parece com a nossa vida, porque ele não era desse mundo, nós também não somos. O pai dele era o Deus Todo-Poderoso e o nosso pai é o Deus Todo-Poderoso. Ele lutava contra o mal e nós também lutamos contra o mal. E isso precisa ficar firmado em nosso coração, que nós não somos deste mundo. E quando você tem a mentalidade que pertence a esse mundo, as coisas deste mundo vão te consumir. A Kryptonita é uma substância radioativa fictícia originária do planeta do Superman. A Kryptonita não apenas neutralizava as habilidades, não é, de outro mundo que Superman possuía, mas também o tornava mais fraco do que o mero ser humano. A nossa Kryptonita faz o mesmo. Então, a Kryptonita não apenas neutralizava as habilidades sobrenaturais que o Superman possuía, mas ela tornava essas habilidades fracas, não é? E nada. A nossa Kryptonita faz o mesmo. Da mesma forma, existe uma Kryptonita neste mundo de origem que nós vivemos, chamado planeta Terra, que pode neutralizar a nossa vida. E qual que será a sua Kryptonita? Aqui no livro, na página 22, ele diz o seguinte: o que é a nossa Kryptonita? Antes de revelarmos a sua identidade, preciso preparar a história. A enorme vantagem da Kryptonita sobre o Superman é que ela não é facilmente reconhecível. Então, ele podia ficar sob os efeitos dela antes de identificá-la. Da mesma forma, a Kryptonita do crente está enfraquecendo tanto os indivíduos como o corpo de Cristo, e ainda é irreconhecível para muitos. O propósito deste livro, esse daqui, é identificá-la e revelar como eliminá-la, juntamente com seus efeitos, e em nós, individual e coletivamente. Então, vamos iniciar com uma pergunta. E qual que é a pergunta que o John Bevere faz nesse livro? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior desejo nesse mundo? O que você deseja nesse mundo? É ter carro, é ter casa, é casar? Não é errado você sonhar. Não é errado você planejar sonhos, você planejar o seu futuro, você planejar a sua vida. Mas qual é o seu maior desejo, não é? E se o seu maior desejo não está centralizado na vontade de Deus, esse desejo corrompido pode te seduzir e te conduzir ao inferno. E não é pelo simples fato de você ter aceito Jesus apenas da boca e não do coração que você vai para o céu. Porque nós precisamos aceitar Jesus de todo o nosso coração e confessar com a nossa boca, com os nossos lábios. E nós precisamos também nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, é despertado dentro de nós um desejo. E esse desejo é o que vai nos conduzir. Ele continua aqui no livro. Qual é o nosso maior desejo? Eu digo nosso porque, falando a verdade, é o mesmo para cada um de nós. É ser bem-sucedido, ser o melhor na nossa área, ser popular, ter um casamento feliz, ter grandes amigos,
fazer parte de uma comunidade alegre, ser saudável ou ter recurso suficiente para fazer o que quiser. É isso que todo ser humano deseja. É isso que o ser humano deseja. Ele continua: cada uma dessas coisas é atraente e a maioria é até necessária. É necessário casar, é necessário sim você ter alegria, é necessário sim você participar de uma comunidade, você ter amigos. Isso é muito saudável e o ser humano precisa disso, certo? Mas será que identificam o nosso maior desejo? Será que não conhecemos pessoas que possuem todas essas coisas e ainda assim se sentem vazias? Eu conheço muitos pastores que se sentem vazios, têm dons, habilidades, mas se sentem vazios. Eu conheço muita gente rica que se sente vazia. Eu conheço muitas pessoas casadas que se sentem vazias. E aí ele continua: não escutamos histórias de atores, presidentes de empresas, atletas profissionais, líderes governamentais e outros que alcançaram o que a sociedade considera o auge do sucesso na vida, mas ainda sentem como se lhes faltasse algo. Em seu vazio, alguns voltam-se para as drogas, o álcool, buscas exóticas ou casos extraconjugais. Alguns ainda voltam-se para a religião, a espiritualidade da nova era ou o ocultismo, tentando preencher o vazio que corrói o seu interior. O vazio que está dentro do nosso interior, esse vazio, ele é um vazio existencial. E o que vai preencher esse vazio existencial? A realidade dos céus. Todo vazio existencial destrava uma fraqueza. Se você se sente um ser vazio, você é fraco. E é óbvio que você é vazio, porque você não tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é cheio. Amém? É como se fosse um copo vazio. Você pode encher de vento. Você pode encher de coisas que não prestam. E você pode encher de Coca-Cola, você pode encher de café, você pode encher de várias coisas. De vários líquidos que não é água viva. E a palavra de Deus em João capítulo 15 fala sobre a videira verdadeira. Se existe a videira verdadeira, significa que há outra videira falsa. E essa videira falsa pode estar trazendo uma vida falsa. E essa vida falsa nos fará fracos. E eu preciso estar na videira verdadeira para receber o oxigênio dessa videira. Para receber o vide dessa videira, que é Jesus Cristo. Não é? O que preenche o nosso vazio existencial? Apenas a presença de Deus e a eternidade. Nada mais vai preencher a sua vida. Sexo não vai preencher. Dinheiro não vai preencher. Espiritualidade vazia não vai preencher. Amizade não vai preencher. Nada vai preencher o teu vazio existencial se não for o Espírito de Deus, que é eterno e a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, 11 diz assim: a realidade é que Deus pôs no coração do homem o anseio pela a eternidade. Deus colocou no coração do homem o anseio pela a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Qual foi o desejo que Deus colocou no coração do homem? A eternidade. O homem vai fazer de tudo para alcançar essa eternidade. Lá no Egito, o homem quis ser como Deus, ser mumificado, não é? Se tornar uma múmia, para ser eterno. As pessoas sempre procuram algo eterno, a reencarnação, sempre algo que vai me conectar com o eterno. E a única coisa que pode te conectar com o eterno é o eterno, que é Deus. E Ele é o único que pode preencher o nosso vazio existencial. Nada nessa terra vai preencher o teu vazio existencial. A nossa realidade, ela é diferente da verdade dos céus. Existe uma realidade que nós vivemos e existe uma verdade que nós precisamos viver. Jesus em João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele transforma a ótica da nossa realidade. Um exemplo, a realidade era que uma menina estava morta. E Jesus chegou naquela casa, a atmosfera de morte tomava a casa. Mas a verdade dos céus é que Jesus se movia no espírito de vida. E Talita veio a vida. A realidade da família de Talita era o luto e a morte. Mas a verdade dos céus sobre ela era a vida. A realidade de Lázaro é que ele estava morto. E a família toda estava em choque porque ele estava morto.
A sociedade e os amigos estavam em choque porque ele estava morto. Mas a verdade dos céus foi a declaração de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. E Lázaro veio para a vida. Não é? Então, a realidade de Lázaro é que ele estava morto. Mas a verdade dos céus é: se creres, verás a glória de Deus. A incredulidade te faz fraco, a fé te faz forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você vive a tua realidade de fracasso, você só verá fracasso em todos os lados. Mas quando você vive a verdade dos céus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você só pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. A realidade era que os discípulos estavam numa tempestade dentro, no mar e dentro do barco numa tempestade. E a verdade foi que Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele pode acalmar a nossa tempestade interior. Jesus pode acalmar a tempestade do teu trabalho, da tua casa, do teu casamento. Jesus, ele é aquele que controla todas as coisas. Ele controla a natureza. E a realidade dos discípulos era uma realidade de desespero. Eles estavam fracos porque eles não tinham fé. E Jesus trouxe a verdade dos céus, a fé, e ele acalmou a tempestade. A realidade era que a multidão estava com fome. Não é verdade? A multidão estava com fome. E a verdade era que Jesus se movia no espírito da dependência do Pai e da multiplicação. Você se move ou pela realidade da sua vida ou pela verdade dos céus. Você não pode optar por duas coisas. Você tem que viver pela verdade dos céus. Quando você vive na realidade da terra, você é fraco. Mas quando você vive a verdade dos céus, Jesus é o Senhor da sua vida. Existe uma diferença entre Jesus ser Salvador e Jesus ser Senhor. Ele salvou o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele é Senhor de poucos. E de quem ele é Senhor, ele terá na eternidade. Então Jesus tem que ser Senhor na sua vida. Ele tem que ser o Senhor da tua língua, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, do teu dinheiro, do teu trabalho, do teu casamento. Se ele não for o Senhor, você terá um outro Senhor. E esse outro Senhor vai te trazer uma realidade de derrota e de fracasso. Mas quando você coloca os olhos no teu Senhor, que é o autor e consumador da tua fé, como diz Hebreus capítulo 12, você viverá a fé, porque ele é o autor e consumador da sua fé. Amém? A realidade era que a multidão estava com fome. Quantas pessoas não estão passando fome? Mas a verdade era que Jesus se movia no espírito da dependência do Pai e a multiplicação veio à existência. A realidade era que o vinho acabou e o casamento ia ser um fracasso. A pessoa que trabalhava com vinho perdeu o emprego e o casamento seria mal falado. Veio Jesus, restaurou o casamento, a festa do casamento, e ajudou o trabalho das pessoas. Ele transformou água em vinho. A sua realidade pode ser difícil, mas ele pode transformar a sua realidade em vinho, em vinho novo. E vai de você em querer viver a realidade da terra que te faz fraco ou a verdade dos céus que te faz forte. Você não pode servir as dois senhores. A nossa natureza carnal não pode corromper a nossa natureza espiritual. A nossa natureza carnal não pode corromper a nossa natureza espiritual. Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 11. Vigiai e orai. Primeiro ponto, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca e o espírito é forte. Quando você se move no espírito, você tem força. Quando você se move na carne, você é fraco. A carne não pode ditar o seu ano de 2021, mas o espírito deve ditar o seu ano de 2021. Faça uma lembrança aí, uma recordação de como foi o seu ano de 2020 pela carne e comece a comparar como pode ser o seu ano de 2021 pelo espírito. Paulo também vai dizer, lá em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5,
Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Quando você satisfaz a vontade da tua carne, você entra em conflitos e em fraqueza. E você se alimenta da sua fraqueza. E aí Paulo continua: porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É a luta do bem e do mal. É a luta do bem e do mal. É a luta da luz e das trevas. É a luta do governo teocrático de Deus e da anarquia da carne. É a luta entre a dependência e a independência. É a luta entre a verdade e a mentira. É a luta entre a força e a fraqueza. Você e eu precisamos escolher entre a fraqueza da carne e a força do Espírito. E Paulo continua: eles se opõem um ao outro, e de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, enquanto você está na guerra da luta do Espírito com a carne, você nunca vai conseguir ter equilíbrio na sua vida. Mas quando você encontra o equilíbrio no Espírito, você consegue trazer um equilíbrio na sua vida. A criptonita do Espírito é a carne. O que pode tornar a sua carne fraca, o que pode tornar o teu espírito fraco é a carne. A criptonita do nosso espírito é a nossa carne. É a carnalidade, são pensamentos carnais, pensamentos altivos, pensamentos de que só você é bom, só você é o melhor, só você ministra de forma boa, só você prega de forma boa, só você canta de forma boa, só você dança, só você trabalha de forma boa, seus outros companheiros não prestam. Isso é arrogância, Deus vai te vomitar. Deus ele resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Quando você reconhece a tua carnalidade altiva e derruba ela no poder do Espírito, o Senhor tem prazer em te abençoar. Mas eu vejo muitos líderes que não conseguem se contentar e ficam entristecidos quando outros ministérios estão crescendo ou quando outras pessoas estão crescendo. E isso, irmãos, é altivez, porque quem cresce é o reino. Nós temos que nos alegrar quando o reino cresce. Quando o reino avança, há alegria. Não há competitividade. Você quer saber quando uma pessoa é altiva? Quando ela começa a apontar os defeitos das outras e rebaixa essa outra pessoa só para montar os pontos fortes dela. Uma pessoa que precisa rebaixar outras pessoas e escarnecer de outras pessoas para mostrar que só ela é boa, essa pessoa está tomada pelo diabo. Essa pessoa está tomada pelo espírito das trevas. Mas, quando um líder e quando uma pessoa consegue enxergar os pontos fracos, mas aponta a Deus para fazer esse ponto fraco forte, esse líder está sendo aprovado por Deus, está fazendo uma ovelha saudável. Então, eu preciso entender os meus pontos fracos. Você não prega melhor do que ninguém. Você não canta melhor do que ninguém. Você não trabalha melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você é apenas um ser humano feito para a glória de Deus. Quando você se coloca no seu lugar, as coisas dos céus começam a ser destravadas na tua vida. Amém? E qual que é a arma de hoje? Qual que é a nossa arma de hoje? Reconhecer, confessar e abandonar os pecados. Qual é a nossa arma de hoje? Reconhecer, confessar e abandonar os nossos pecados. A palavra de Deus diz em João: se eu falo que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso e a verdade dele não habita em mim. Nós temos pecado, sim. Somos encardidos, sim. Somos podres, sim. Mas Jesus amou essa podridão e ele morreu por causa dessa podridão. O ministério de Jesus não foi com anjos caídos. O ministério de Jesus foi com homens e mulheres caídos. Jesus não veio perder tempo com os super espirituais. Jesus não veio perder tempo com os fariseus, com os religiosos, com aqueles que falavam: eu sei pregar muito bem, sei cantar, dançar, palestrar, dar aula, eu sei rodopiar, eu sei ir ao terceiro céu, eu sei o inferno. Jesus não está nem aí para isso. Jesus quer pessoas quebrantadas. O espírito quebrantado Deus não rejeita. Precisamos voltar com a mentalidade quebrantada diante de Deus. Reconhecer, confessar e abandonar os nossos pecados. Porque a única pessoa que é forte na terra, meus irmãos, é o Espírito de Deus. O resto, nada é. Você não é forte sem o Espírito Santo. Eu não sou forte sem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não apaguem o Espírito. Não entristeçam o Espírito. Você quer entristecer o Espírito Santo, é você ser autossuficiente.
Quando você é autossuficiente, você está dominado por Leviatã. Quando você reconhece que Deus é a soberania da sua vida, o governo e a soberania dele vem sobre a sua vida. Você quer a soberania de Deus? Reconheça a soberania de Deus. Eu quero ler com vocês a página 37. Não é? A página 37. Diz assim: o rei Davi admitiu uma vez que não se arrependeu e confessou seu pecado lamentando. Davi admitiu uma vez que não se arrependeu e confessou seu pecado lamentando. Minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Salmos 32:4. Não é? O que a palavra está falando aqui? Minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Quando nós não confessamos o nosso pecado, a nossa vida começa a se secar. Os nossos ossos apodrecem. A nossa vida apodrece. Somos como folhas secas quando não confessamos os nossos pecados. O pecado esgota a nossa força. O pecado nos consome por dentro. E Tiago fala de uma forma clara, não é? Que o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O diabo, ele quer enganar a igreja falando que a igreja não tem pecado. Irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho pecado. Eu pequei hoje, tive que confessar meu pecado. Todos os dias nós pecamos, temos que confessar os nossos pecados. Quando você confessa o pecado, você reconhece a soberania de Deus. Os líderes têm que parar de ficar olhando as pessoas do púlpito de cima de forma altiva. E elas têm que começar a olhar de forma normal, de forma olho a olho. E reconhecer que erram também. Grandes líderes caem. Eles começam com uma boa intenção, mas caem por causa do orgulho. De achar disso porque subestimam as outras pessoas. O diabo subestimou. O diabo gosta de subestimar. Quando nós subestimamos as outras pessoas, nós já estamos no lago do fogo. Nós já somos consumidos pelo fogo do inferno internamente. Quando nós reconhecemos Deus na vida do próximo, eu estou reconhecendo que Deus tem algo na vida do próximo. E eu começo a enxergar o próximo como Deus o enxerga, não é? Nesse ano de 2021, a sua fraqueza precisa ser a abertura de Deus para revelar a força dele. Nesse ano de 2021, a sua fraqueza precisa ser a abertura de Deus para revelar a força dele. A graça dele precisa ser a sua única força. A sua força não está em você, maldito homem que confia no próprio homem. A sua força não está no teu trabalho, a tua força não está no teu ministério, a tua força não está em nada que se não for a presença de Deus. A minha força não está em nenhum lugar se não for na presença de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de esquerda e direita. O meu socorro não vem de governo. O meu socorro não vem de presidente. O meu socorro não vem de remédios, de vacina. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando eu elevo os meus olhos para os montes e declaro de onde me virá o socorro vem. Não vamos depender de governo, direita e esquerda. Não vamos depender de vacina. Não vamos depender de coisas humanas. Igreja, precisamos voltar a depender do Espírito de Deus. Senão o diabo vai enfraquecer a igreja do século 21. Qual é o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Qual é o legado? Na época do John Wesley, as pessoas entravam nos hospitais, ele entrava lá e orava, e as pessoas eram curadas. Nós temos vergonha. Ai, tudo é espiritual. Deus é espírito, é óbvio que tudo é espiritual. Ah, você não pode ser espiritual, então você não pode ser crente, porque Deus é espírito. Nós precisamos voltar a ser seres espirituais e não carnais. Da era do iluminismo, onde a razão toma conta. Chega dessa hipocrisia dentro da igreja. Vamos confessar os nossos pecados. Acorda, igreja. Nós estamos dormindo. O diabo está prevalecendo contra a igreja de Cristo. Nós precisamos nos levantar na força do Espírito de Deus. Senão, não haverá glória. Senão, não haverá poder e ressurreição. Chega dessa hipocrisia de falar de avivamento e pessoas pecando, líderes grandes adulterando,
líderes grandes fornicando, abusando de mulheres, abusando das suas esposas dentro de casa, se masturbando, e ainda declara na palavra de Deus hipocrisia, que a glória e a justiça de Deus venha sobre nós, para que realmente a terra veja que Ele continua sendo Deus, e que Ele seja exaltado em nossas vidas, através da nossa fraqueza. Deus não está sendo exaltado, porque nós não estamos confessando o nosso pecado. Vamos confessar o nosso pecado. Chega desse coach evangélico, desse coach gospel, desenvolver o seu talento, o seu dom. Não desenvolva nada se a tua alma vai para o inferno. Se você está em pecado, desenvolva o teu relacionamento com Deus. Para de ficar procurando ferramentas para desenvolver o teu chamado. Desenvolva a tua eternidade. É isso que nós precisamos. Irmãos, vamos acordar. O diabo está ao nosso derredor. Para de ficar pregando esse evangelho de leite. Precisamos de feijoada. Cadê o evangelho de John Stott? Cadê o evangelho de Neuza Tioca? Cadê o evangelho dos grandes avivalistas? Cadê o evangelho desses homens que transformaram vidas? Transformaram e revolucionaram. Charles Spurgeon. Eles reconheciam a fraqueza. Eles reconheciam onde pecavam. Confessavam os seus pecados e prosseguiam. Irmãos, o diabo está acabando com a igreja, porque a igreja não confessa mais pecado. A igreja quer conferência, a igreja quer worship, a igreja quer profecia, a igreja quer ser arrebatada. Mas deixa eu falar uma coisa. Paulo, quando foi arrebatado e desceu, ele orou 3 vezes para que Deus livrasse ele de um espinho na carne que Satanás tinha colocado. Você quer revelação dos céus? Você vai ter que lidar com o diabo depois. Porque Deus vai liberar sim para que o seu orgulho não tome conta do teu coração. Paulo orou, Deus, eu clamei a Deus 3 vezes para que afastasse de mim esse espinho na carne. Mas Deus me disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, minha graça te basta. Você quer subir ao 3º céu? Quando você descer, você vai ter que lidar com o inferno. Quando você descer, você vai ter que lidar com a realidade, com a tua fraqueza. Quantos líderes não tamparam os olhos achando que eram super espirituais, e quando abriram os olhos viram a realidade? Que realidade? De depressão, de adultério, de mentira, de lascívia. Chega de hipocrisia. Quantas casas de pastores aí, filhos saindo dentro de casa drogados, e os pais pregando o evangelho. Que evangelho se o filho está nas drogas? Que evangelho se o filho está na prostituição? Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Desperta, igreja. A tua casa está fraca. Cuida da tua família. Cuida da tua alma. Chega de dar sua fraqueza para o diabo. O diabo pega a tua fraqueza e esfrega na tua cara. Olha como você é fraco. Olha como você é depressivo. Olha como você é angustiante. Olha como você é derrotado. Deus pega a sua fraqueza e transforma em força. Chega de dar sua fraqueza para o diabo. Confesse essa fraqueza para Deus e Ele virá com poder e glória. Você quer ver a glória de Deus? Confesse a sua fraqueza. Você quer ver a glória de Deus? Reconheça que é fraco. Você quer ver a glória de Deus? Reconheça que o Espírito Santo quer nos quebrar. Permita que o Espírito Santo venha nos quebrar novamente. Precisamos nos examinar. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muitos dormem. Muitos estão tomando santa ceia em pecado. Muitos tomam ceia e condenam o próprio corpo de Cristo. Comem, bebem indignamente. Não é porque nós estamos no século 21 que Deus não continua sendo juiz. Esse Deus que você fala, meu pai amado, meu pai querido, eu te amo. Cara, quando você fechar os teus olhos, esse Deus vai se tornar juiz da tua palavra, do teu coração. Ele vai julgar as tuas intenções. Presta atenção. Qual é a tua intenção? Confessa e se derrame diante do Senhor. Ele está de braços abertos. Não espere fechar os olhos e ter um juiz. Mas feche os olhos e abra com o Pai de braços abertos que fala, filho, na terra você foi fraco, mas permitiu que a minha presença te fizesse forte. Permita que a presença de Deus te faça forte. Amém? Paulo teve um espinho na carne, sim. E você e eu precisamos reconhecer qual é o nosso espinho. Qual é o espinho da nossa carne? Vamos ler comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Não, desculpa. 2 Coríntios capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Não, anotei errado. Deixa eu ver. 2 Coríntios. É isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim.
Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Irmão, você pode receber revelações, pode ser teólogo, você pode ser o Papa, o raio que o parta. A palavra continua. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, você pode ser super espiritual em um posto de arrogância, Deus vai te vomitar, você vai para o inferno. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Gente, não foi Deus liberou esse espinho na carne de Paulo. Deus liberou os demônios para atormentarem ali a vida de Jó. Deus liberou demônios para atormentar a vida de Saul. Quando nós estamos sendo atormentados na nossa vida, nós temos que prestar atenção que Deus nós estamos servindo. E continua. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa. Minha graça é tudo que você precisa. Minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Minha graça é tudo que você precisa. Irmãos, você não precisa ser super espiritual. Você não precisa de dons, de talentos, de teologia. Você precisa da graça. Eu e você precisamos da graça. O evangelho é o trabalho de Cristo em nós e não o nosso trabalho. O evangelho é o trabalho de Cristo em nós. É a obra de Deus em nós. Não é a nossa obra, é a obra de Deus. E a palavra diz, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha isso, olha isso. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Hoje eu liguei para a doutora Neuza pra gente conversar e orar. E nós choramos no telefone. Ela falou assim, filho, nós precisamos voltar a orar por arrependimento. Precisamos voltar a orar por arrependimento. E quando nós oramos por arrependimento, nós não participamos das coisas da carne. Quando nós oramos por arrependimento, nós não pensamos nas coisas da carne. E a palavra de Deus aqui diz, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições, e aflições que sofro. Muitas pessoas glorificam a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus no meio da aflição. Eu estou passando momentos difíceis na minha vida. Essas lives estão sendo feitas pela graça de Deus, porque os meus dias são os dias mais difíceis que eu estou passando em 2021. Mas eu estou super feliz porque eu estou do lado do meu Pai. E eu tenho certeza que Jesus Cristo, o Senhor, o meu Salvador, Ele está se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. Eu tenho certeza que todas as noites que eu vou dormir, após as lives, após as devocionais, eu coloco meu coração diante do Senhor. Eu falo, Deus, eu preciso vencer esse espinho na carne, porque amanhã eu tenho que batalhar. Irmãos, você precisa reconhecer as suas fraquezas diante de Deus. Paulo reconheceu, e Paulo lhe disse algo muito forte. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. O poder de Deus vai operar através de você. É um dom. O espinho na carne é um dom. A aflição é um dom que está aperfeiçoando o nosso caráter. Em 2021, separe tempo para escrever a receita de Deus através do Espírito Santo e a Bíblia para transformar cada fraqueza em força. Em 2021, separe tempo para escrever a receita de Deus através do Espírito Santo e a Bíblia para transformar cada fraqueza em força. Você precisa pegar um caderno e escrever as suas fraquezas. Quais são os pensamentos que você tem que são fracos? Quais são os sentimentos que são fracos? O que é fraco na sua vida? Você precisa fazer esse caderno. A doutora Elisa falou, Baeta, faça esse caderno. Escreva as fraquezas e comece a orar se identificando, pedindo perdão. E espere Deus provar que é Deus.
Irmãos, quando nós nos arrependemos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento não existe reino. Sem arrependimento não existe céus. Sem arrependimento não existe transformação. Sem arrependimento não existe recompensa da glória. Certo? E nós precisamos nos examinar. Porque todas as vezes que nós estamos fracos, nós temos a tendência de ter uma rota de escape. E essa rota de escape pode ser uma dependência emocional de alguém, de uma amizade, de um casamento, de um cachorro, de um trabalho. Nós somos fracos e colocamos a nossa dependência emocional em algo que podemos ver. Isso é idolatria. Dependência emocional é idolatria. Dependência emocional, ativismo, não é? É idolatria. E nós precisamos tirar isso. E o que é idolatria? Idolatria é quando você tira ou dá força a algo ou alguém além de Deus. Novamente, idolatria é quando você tira ou dá força a algo ou alguém além de Deus. Então você precisa fazer um caderninho também no seu caderno, colocar de quem você é dependente emocional. Se é do Espírito de Deus, ou se é da tecnologia, do ativismo, de drogas, de pornografia, de lascívia, de mentira. Tem gente que é dependente emocional de mentira. Eu já ministrei muita gente assim. Não é? Ministério de libertação é feito para isso. Né? Como a doutora Neuza diz, pros curva de rio. É exatamente. Deus só quer curva de rio. Irmão, no céu só vai entrar gente que era torta. Não é? E aquela... Não vou cantar essa música não. Mas no céu só vai entrar gente que era torta. Mas Jesus era carpinteiro, que eu queria dizer. Entendeu? Não vou cantar que o horário permite, mas não vou cantar a música. Jesus, ele era carpinteiro. Então nós precisamos entender que Jesus, ele consegue solucionar todas as coisas. Mas eu preciso compreender aonde é que ele precisa ser forte em mim. Deus não vai conseguir ser forte em você se você não pontuar a ele onde ele precisa ser forte. Paulo disse que precisamos examinar a nossa consciência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso me examinar. Eu preciso examinar a minha consciência. É de dentro para fora. A gente tem mais a tendência de ficar examinando a vida do próximo do que a nossa vida. Você não, irmão, não era um homenzinho torto. Desculpa. Nós temos mais a tendência de ficar examinando a vida do próximo do que a nossa vida. Porque é difícil olhar para dentro de mim e ver as minhas mazelas. Como diz o meu amigo Wesley, as minhas misérias. É difícil eu olhar para dentro de mim e ver o que existe de mal dentro de mim. Eu preciso olhar, irmãos. Você precisa olhar dentro de você e ver o que tem de mal dentro de você, não é? Eu tô indo pouco a mais porque amanhã é sábado, tá? Vocês que lutem. Nós precisamos examinar o que é que tem dentro de nós. E é o seguinte, examine se você está sob pressão. Você precisa, primeiro ponto, para ver onde você é fraco, é onde você tem mais pressão, onde você recebe mais pressão. E veja as rotas que têm aliviado a sua pressão. Isso é o que você está sendo dependente. Examine se você está sob pressão. E veja as rotas que têm aliviado a sua pressão. A Fabi está dando risada, ela sabe que música que eu quero. Examine se você está sob pressão. E veja as rotas que têm aliviado a sua pressão. Irmãos, o que tem aliviado a sua pressão? Tem coisas boas. Como a Fabi que entrou aqui. Ela é judoca, ela faz exercícios físicos, ela canta, né? Ela dança, ela é super alegre, né? Isso alivia a pressão. Existem coisas boas que podem aliviar a nossa pressão. Ler livro, ir no cinema, assistir um filme bom, não é? Tomar café. Existem coisas boas que nós precisamos aliviar a nossa pressão. Mas veja aonde você tem aliviado a sua pressão. Se isso está sendo uma dependência emocional. E veja se você está aliviando a sua pressão na presença de Deus.
A presença de Deus está sendo a sua rota ou a presença de Deus não está sendo, não é? Eu quero ler com vocês a página 139. Irmãos, aqui antes de ler a página aqui, as pessoas querem saber a música. Ai, gente, só Jesus, viu? Vocês não vão me julgar, não. Ai, Jesus. Quem escutava nos anos 90? Deixa quieto. Não. Irmãos, não dá. Sério, não dá. Eu vou ler aqui a página 139 do livro. Vocês me fizeram dar risada agora. Para saber aonde está a nossa pressão. Aqui. Isso é o que profetas fazem. Esclarecem qualquer confusão, nos trazendo de volta ao que o Senhor ordenou. Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente se esquecer do que Deus deseja. Olha só. Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente se esquecer do que Deus deseja. Vou ler de novo. Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente se esquecer do que Deus deseja. As ações de insegurança e descontentamento de Saul comunicaram aos homens de Israel que situações difíceis nos dão o direito de escolher se é melhor obedecer a Deus ou não. Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente se esquecer do que Deus deseja. As ações de insegurança e de descontentamento de Saul comunicaram aos homens de Israel que situações difíceis nos dão o direito de escolher se é melhor obedecer a Deus ou não. É a situação difícil da sua vida que você vai escolher obedecer a Deus ou não. Certo? Isso simplesmente não é verdade. Sempre é mais importante obedecer a Deus, não importa a situação. A insegurança de Saul era simplesmente uma satisfação de sua falta de contentamento. Ele queria que tudo à sua volta estivesse sob o seu controle. Irmãos, quando você quer ter a sua vida no teu controle, você vai só se colocar ladeira abaixo. Então você precisa entregar o controle da sua vida a Deus e ao Espírito Santo. Não é? Saul queria ter o controle de tudo. E ele acabou caindo. E Deus levantou Davi. E as circunstâncias estavam longe. Ele odiava a pressão sob a qual estava e queria alívio. Seu descontentamento o levou a cobiçar a paz que ele desejava. Saul estava sendo pressionado pelos soldados. E os soldados acabaram abandonando Saul. E aí Samuel não estava chegando, Saul foi lá e quis oferecer um sacrifício e Deus não se agradou do sacrifício de Saul e repreendeu Saul. E o que isso nos mostra? Que Saul, por estar em desafios e por Saul estar debaixo de pressão, ele quis provar que Deus estava do lado dele, mas ele não soube fazer isso da forma correta. E então Deus reprovou Saul. E a insegurança de Saul era simplesmente uma manifestação de sua falta de contentamento. Insegurança é falta de contentamento. Ele queria que tudo à sua volta estivesse sob o seu controle. Irmãos, nós não podemos ter nada sob o nosso controle. Nós podemos planejar. E o homem faz diversos planos, mas a palavra final vem de Deus. Então, quanto mais você está planejando, mais você tem que depender de Deus. Amém? E eu gostaria de ler aqui também a página 144 que diz: um crente é atraído à idolatria quando permite que o seu coração seja agitado por descontentamento e busca satisfação fora da obediência a Deus. Essa satisfação pode ser uma pessoa, uma posse ou uma atividade. Um crente é atraído à idolatria quando permite que o seu coração seja agitado por descontentamento e busca satisfação fora da obediência a Deus. Essa satisfação pode ser uma pessoa,
uma posse ou uma atividade. Então, você pode ser atraído à idolatria quando você tem um vazio interior. Não deixe que o inimigo te leve ao vazio interior. A palavra de Deus nos fala muito claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine quais são os seus ídolos. Faça um caderno, veja quais são os seus ídolos. Se o teu ídolo é o teu casamento, é o teu ministério, se o teu ídolo é a placa da tua igreja, se o teu ídolo é a sua amizade, se o teu ídolo é a tua faculdade, se o teu ídolo é o teu trabalho, veja o que você tem tido idolatria, confesse seu pecado, se arrependa, amém? E deixe esse ídolo, né? Examine quais são os seus ídolos. Atrás de cada ídolo existe uma força espiritual para te afastar da presença de Deus. A cada ídolo existe uma pressão espiritual para te afastar da presença de Deus. E talvez você possa falar: eu não sinto mais a presença de Deus, porque você colocou algo aonde estava a presença de Deus na sua vida. Por isso você não a sente mais, porque Ele é eterno. Ele permanece o mesmo. Amém? Em 2021, nada pode estar acima do seu amor por Deus. Sua mente precisa amá-lo. Em 2021, nada pode estar acima do seu amor por Deus. Sua mente precisa amá-lo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Eu gostaria de ler com vocês. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 27. Diz assim: o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. E ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, a sua fraqueza te impede de amar a Deus, o que você enxerga em você. A sua própria fraqueza, se você não reconhece ela diante de Deus, essa fraqueza pode impedir de você enxergar o amor de Deus na sua vida. Agora, quando você reconhece a tua fraqueza, Deus abre os olhos do teu entendimento e você passa a enxergar o que Ele está fazendo, não é? Se você não se ama, então não amará o seu próximo. Se você não ama a sua vida, se você não se contenta... O que é amar a sua vida? Você se contentar, ser contente e satisfeito naquilo que Deus te deu, nem mais nem menos. Quando você se contenta com o que você tem, com o que você é, porque Deus te ama, você pode amar o próximo como a você mesmo. Preste atenção aqui de novo. Quando você não se ama, você não se contenta com nada. Agora, quando você se ama porque Deus te amou, muitas pessoas falam: eu não me amo. Muitas pessoas não amam a voz que tem, o cabelo que tem, o corpo que tem, os olhos que tem, a casa que tem. Muitas pessoas não se amam, não se gostam, não é? Tem umas pessoas que realmente se estragam, mas Deus dá jeito nisso e a estética também. Mas sim. Perdão, irmãos. Tem gente que se estraga, né? Deus fez tudo bonito, mas tem gente que se estraga. Mas mesmo assim Deus amou, né? Então eu tenho que entender esse amor de Deus. Muitas pessoas não se amam, não amam o cabelo, não amam o corpo, né? Não se ama, não gosta do jeito, da voz. Essa pessoa é insatisfeita com ela mesma. Então essa insatisfação com ela mesma vai gerar uma insatisfação com o coletivo. E aí vai ter o caos, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa que não vai conseguir ver a alegria do próximo porque ela não é alegre, né? E existe gente assim, né, meus irmãos? Misericórdia, se afasta, como a gente falou, né? Se afasta da roda dos escarnecedores e dos que são ofendidos, né? Então vamos nos afastar. E em 2021, curta o amor de Deus que lança fora todo medo. Quando você curte o amor de Deus, todo medo é lançado, cai por terra. Quando você curte o verdadeiro amor de Deus, você consegue entender como Ele te ama. E esse amor vai transbordar no teu coração. A tua fraqueza será
forte. Onde existe a tua fraqueza é onde Deus quer revelar a força dele. Revesti-vos, pois, do Senhor e na força do seu poder. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, debaixo das poderosas mãos de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não durma com o diabo, irmãos. Não durma com a ofensa, não durma com descontentamento, não durma com a insatisfação, não durma com a falta de perdão. Não é se sujeite a Deus, se humilhe na presença de Deus, debaixo das poderosas mãos de Deus, que no tempo certo ele vai te exaltar. O mesmo Deus que abate reis é o mesmo Deus que levanta reis. Amém? Então, que Deus possa te abençoar. Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei aqui. Espero que o Senhor possa ter te abençoado grandemente, de verdade, que Ele venha liberar as riquezas dele no teu coração e que você possa ser satisfeito nele. Amém? Vamos orar, que já deu 1h da manhã. Tudo bem que é sábado da manhã, né, meus irmãos? Hoje é sábado, né? Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Então, vamos orar para eu fazer o sorteio, amém? Vamos orar aqui. Senhor, eu te agradeço por essa live. Eu peço que e essa devocional. Eu peço que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar no coração de cada irmão, de cada irmã. Senhor, mostra-nos aonde estamos com fraqueza, e que a nossa fraqueza, Pai, se transforme em força, que o seu poder venha se aperfeiçoar em nossa fraqueza. O Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Deus, que o teu Espírito possa nos aperfeiçoar, que o teu Espírito possa tirar, o Senhor, toda a lente, Deus amado, de malícia, malignidade do nosso coração, da nossa mente, e que nós possamos desenvolver o que o teu Espírito tem para nós. Senhor, lava o nosso coração de todos os ressentimentos. Lava o nosso coração, Senhor, de toda a amargura, de todo abandono, de todo vazio. Senhor, preencha, Senhor, cada vazio com a eternidade. Preencha, Pai, cada vazio, Senhor, com o teu Espírito. Traga cura aos casamentos, traga cura aos relacionamentos, traga cura, Senhor, aos corações quebrantados, aos espíritos quebrantados e contritos. O Senhor não vai desprezar. Deus, eu peço em nome de Jesus que o teu fogo venha arder novamente. Sua palavra diz que a chama nunca vai se apagar. Acenda novamente essa chama em nossos corações. A chama do temor do seu nome. A chama da santidade do teu nome. A chama, Senhor, do prazer de estar na tua presença, que é mais importante do que estar em outros lugares. Senhor, mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. O pardal encontrou a casa e a andorinha o ninho para si, mas nós encontramos, Senhor, um lugar no teu altar, um lugar seguro no teu altar. Leva-nos, ó Pai, para um lugar seguro, para um lugar alto, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, desfrutar da verdadeira vida em Jesus. Pai, abençoe cada irmão, cada irmã, e nos dê uma noite de reflexão, que nós possamos anotar neste caderno. Espírito Santo, traga a luz do inconsciente, do subconsciente. Espírito Santo de Deus, traga clareza às nossas ideias, ao nosso espírito. Deus, a sua palavra diz que o Senhor usa o espírito do homem para iluminar o homem. Então que teu espírito acenda uma lanterna em nosso espírito, para que os pontos de fraqueza venham à tona e que nós possamos confessá-los, para que o Senhor libere, Senhor, uma força extraordinária e que possamos viver os melhores dias nessa terra na sua presença, curtindo o seu amor, curtindo a sua presença, curtindo a sua alegria, que venhamos curtir o Senhor do que qualquer outra coisa nessa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima devocional. Em nome de Jesus, amém.